Eu larguei o meu emprego e não foi pra viver o sonho romântico de artista não, hein? Foi pra tentar viver a minha verdade e eu preciso te contar essa história. Tá sabendo essa amizade, gente? Meu nome é Bob Banks, ou melhor, Bob Hendrix Banks. É que meu pai só tinha 18 anos quando eu nasci. E quando se tem 18 anos, a gente tem uns pensamentos meio loucos da cabeça, fala a verdade. Então ele resolveu me batizar com o nome dos artistas que ele mais gostava na época. Bob, de Bob Marley, e Hendrix, de Jimi Hendrix, logicamente. Às vezes eu fico pensando, graças a Deus que o sobrenome do meu velho é Banks, e graças a Deus eu curto um bom reggae, um bom rock, porque imagina só se o sobrenome dele fosse, sei lá, da Silva Pereira, e eu curtisse pagode, imagina? Bob Hendrix Pereira da Silva Pagodeiro. Acho que não ia dar muito certo não, hein? Ou sei lá, quem sabe nos dias de hoje daria muito certo. Mas enfim, acho que isso pode ser assunto para outro vídeo ainda. Voltando ao assunto, na real eu acho que desde ali, desde quando eu fui batizado, desde que meus pais me deram esse nome, eu já tava meio condicionado a ser artista, ou sei lá, viver de forma autoral. Eu cresci no interior do Paraná, na região dos Campos Gerais, que é uma região maravilhosa, repleta de campos verdes, cachoeiras e matas, e meus pais sempre me ensinaram os grandes valores e princípios comuns à sociedade, como honestidade, empatia, compaixão, solidariedade, cooperação, responsabilidade e, claro, me ensinaram muito sobre trabalho também. Pra você ter uma ideia, quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai me deu uma caixa de engraxate de presente e disse que com o dinheiro daquele meu trabalho eu poderia comprar qualquer coisa que eu quisesse, que era pra parar de encher o saco pra pedir dinheiro. E lá fui eu iniciar minha vida laborativa. Lógico, de brincadeira, mas foi um começo. Bom, ainda criança, logo depois de eu me aventurar como engraxate, também fui vendedor de picolé, empurrando aquele carrinho e assoprando aquele apito muito louco pelas ruas da cidade. Já na adolescência, com uns 14 anos, eu fui trabalhar lá na prefeitura da cidade como artesão. Eu fazia os enfeites da cidade nas épocas de carnaval, Natal, essas datas festivas assim, Páscoa, todos esses enfeites a gente fazia lá no galpão. Depois disso, já um pouquinho mais velho, eu fui trabalhar com meu pai com turismo receptivo. Eu fui Mr. Guia de turismo, instrutor de rapel, instrutor de rafting. Também já trabalhei como garçom, recepcionista do hotel, já fui vendedor da Vivo, da Claro, fui vendedor de livros, monitor de museu, parques ecológicos, dei aula de música, já fui músico de barzinho também, enfim, eu sempre trabalhei. E a música sempre esteve ali junto comigo, seja como uma simples fonte de renda extra ou como a válvula de escape que me permitia recarregar as energias para aguentar o batidão do dia a dia. Bom, o tempo foi passando, a vida foi seguindo e quando eu tava no segundo ano da minha primeira faculdade, a vida bateu e me deu o primeiro choque de realidade. Eu olhava pros veteranos do meu curso e via a galera que já tava formada trabalhando na recepção de um hotel por 12, 14 horas de domingo a domingo pra ganhar 800 pila por mês, bicho. Isso já quando eu não tava trabalhando numa área totalmente diferente, sei lá, como vendedor, como professor de inglês, enfim, trabalhando com qualquer outra coisa, menos com a profissão turismólogo, que é o nome do profissional que se forma no curso bacharelado em turismo. Por um lado eu via um futuro incerto na profissão que eu tinha acabado de escolher, e por outro lado eu não via a possibilidade de voltar para casa, por exemplo, para trabalhar com algo da família ou algo do tipo. A minha mãe, por exemplo, tinha um salão de beleza e eu não levava o menor jeito pra coisa. Meu pai, ainda entusiasta do turismo, tentava viver de turismo receptivo numa região que até hoje ainda não despontou o potencial turístico dela. Então voltar para casa definitivamente não era uma opção. Foi aí que eu resolvi procurar algum curso profissionalizante no mercado que me desse condições de ter uma renda futuramente o mais breve possível, porque pela faculdade de turismo seria bem mais difícil. Eu
lembro que na época eu procurei por vários cursos, várias possibilidades de ofício e encontrei um curso chamado Técnico em Segurança do Trabalho como sendo a melhor opção naquele momento. Então eu me matriculei no curso e mergulhei nos que seriam até então os 2 anos mais corridos da minha vida. Eu cursava turismo de manhã, trabalhava ou fazia estágio da faculdade no período da tarde, até umas 6 horas mais ou menos, e à noite ia pro curso técnico. E quando terminava essa aula da noite, ou eu ia fazer algum bico de garçom ou tocar num boteco. E pra finalizar ainda, nos finais de semana, se eu não tava tocando nos barzinhos, eu tava fazendo um rafting pro meu velho lá no Guartelá. Bom, 2 anos se passaram e logo que eu me formei nesse curso técnico, eu consegui o meu primeiro emprego como técnico em segurança do trabalho e foi numa grande construtora lá na cidade. Trabalhei lá por 2 anos e meio e aprendi muita coisa, não só sobre obra, mas principalmente sobre a vida. Naquela fase eu peguei tanto gosto por obra que eu resolvi assumir um novo desafio e fui cursar Engenharia Civil. E lá se foram mais 5 longos anos de estudo na minha vida. Trabalhando como TST nas obras durante o dia, cursando Engenharia à noite e nos finais de semana sempre tocando em barzinhos ou pilotando um barco de rafting lá pro meu velho. Eu vivia naquela famosa jornada tripla dos brasileiros que tem que trabalhar, estudar e fazer bico para garantir o sustento no final do mês. Eu era técnico de segurança durante o dia, estudante de engenharia à noite e artista sufocado nos finais de semana. Bom, passaram-se os 5 anos do curso, eu me formei e logo que eu peguei o canudo, eu recebi a minha primeira proposta para trabalhar como engenheiro civil. Por um bom tempo estava tudo nos conformes, o salário aumentou, o padrão de vida aumentou, eu estava conseguindo ajudar melhor minha família e talvez por isso eu achava que a minha qualidade de vida também estava aumentando. Mas com o tempo eu comecei a sentir um desalinhamento interno, sei lá, nada contra a estrutura formal de trabalho atual, mas eu comecei a sentir que algo em mim estava ficando para segundo plano e aquilo estava me incomodando. De certa forma eu estava funcionando, mas eu não estava criando e isso para mim faz toda a diferença. Para ajudar ainda, foi bem nesse momento da minha vida que uma vacina contra a Covid me gerou uma reação adversa e me deixou internado na UTI por 4 dias, cara. E foi exatamente lá naquele leito do hospital que eu fui entender o que eu sempre ouvia falar da boca dos mais velhos, mas que eu nunca levava em consideração. Que a vida é um sopro e que só a gente mesmo é responsável por viver a nossa própria vida. E ali, depois desses 4 dias de internamento, de reflexões forçadas e intensas, eu entendi que eu estava vivendo uma vida que talvez não fosse para mim, ou que eu estava buscando uma vida que talvez fosse diferente do que eu já tinha sonhado um dia. E longe de casa, longe da minha esposa, longe da minha família, ali no silêncio eu tive clareza. Bom, logo depois que eu saí daquele internamento, eu voltei para as obras ali por um tempo, para cumprir tabela e tal, mas o que eu tinha visto não tinha mais como ser desvisto. Eu estava decidido agora a tornar a arte, a música, o plano A da minha vida, não mais o B. Só que ninguém me contou que para viver de arte, mais especificamente de música, a gente precisa de tempo e dinheiro. E nessa altura do campeonato, meu amigo, eu já não tinha mais nenhum e nem outro. Mas ainda assim, lá fui eu, firme e forte, realizar meu sonho. Produzi meu EP, lancei singles, gravamos videoclipes, fizemos shows, divulgações, fomos a eventos, rádio, foi massa pra dedéu. Modéstia à parte, a gente fez um trabalho legal. Porém, sem nenhum retorno financeiro, o que talvez eu atribua um pouco à minha falta de visão, de planejamento, talvez o que os outros podem atribuir à falta de talento. Enfim, o fato é que começou a faltar dinheiro em casa e chegou no momento que eu já não conseguia mais cumprir com as minhas obrigações financeiras. E infelizmente eu precisei parar a música. Eu assumi um novo projeto como engenheiro, mudei de cidade, até cortei meu cabelo para tentar me enquadrar melhor ao sistema, mas não durou muito não. E de repente, quando eu olhei para mim novamente, percebi que minha cabeça já não tava muito boa, bicho. Eu tava batendo lata aqui dentro e percebi que minha saúde mental tava indo pro buraco, eu não podia mais aceitar aquilo. Eu tava enfraquecendo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então foi quando eu precisei acalmar os ânimos novamente, respirar fundo, olhar pra dentro de mim mais uma vez, agora por conta própria e não forçado pelo internamento, mas pra enxergar de novo o que realmente faz meu coração bater mais forte, ou sei lá, o que faz as coisas terem sentido pra mim nessa vida.
Com o tempo eu pude entender que o problema não era a engenharia, o emprego, o mercado de trabalho. O problema era quando eu deixava de ser o autor das minhas próprias escolhas. Quando eu começava a viver no automático, quando eu criava menos do que eu podia criar. E foi aí que eu tomei a decisão mais madura da minha vida. Não a de abandonar as responsabilidades, mas a de retomar a autoria da minha vida. A vida autoral não é sobre rebeldia, não é sobre largar tudo, não é sobre romantizar a arte. É sobre viver com consciência. Criar com intenção, construir com identidade. Pode ser música, pode ser vídeo, pode ser arte, ideias, pode ser qualquer projeto. Desde que seja verdadeiro e tenha autoria, tá valendo. Eu sou grato a Deus, a minha esposa, a minha família, a cada fase que eu vivi, porque nada foi desperdício, tudo foi formação. A engenharia me ensinou a avaliar risco e a resolver problema. O turismo me ensinou pessoas. A música me ensinou sentimento e a UTI me ensinou a urgência. Tudo construiu quem eu sou. Então hoje eu não tô começando do zero. Eu tô recomeçando consciente. Consciente de quem eu sou, do que eu sei fazer, do que eu quero construir. E esse é o início de uma nova fase. Uma fase de vida autoral. Assim como esse vídeo aqui, onde tudo que você tá vendo e ouvindo foi criado por mim. Desde o vaso de planta que tá enfeitando o cenário, a trilha sonora, esse texto, até a música que eu gravei e deixei pra te mostrar no final do vídeo. E se você, assim como eu, não é desses que simplesmente deixam a vida te levar, se você também sente que precisa ser o autor da sua própria história, talvez esse vídeo também seja um pouco sobre você, hein? Então acho que é isso, rapaziada. A nova fase está lançada e a ideia é essa. Criar coisas autorais, seja lá o que for, e documentar aqui o processo de tudo que eu for fazer para viver minha vida como eu acho que tem que ser. Uma vida autoral. Ah, e antes da session começar, eu já quero te agradecer por você ter assistido esse vídeo até aqui. E se você gostou desse conteúdo, por favor, considere se inscrever no canal. Não esqueça de deixar o like, deixar um comentário aí embaixo. Que essa atitude, além de dizer para a plataforma que é para eles entregarem o vídeo para mais pessoas, serve principalmente de combustível para mim, para que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo, que por sinal dá um trabalhão para fazer. E enquanto eu tô terminando de organizar esses equipos, eu queria dizer que a canção se chama A Novidade, e que eu fiz ela em homenagem ao meu sobrinho Henrique, que nesse mês completa 4 meses de vida. Espero que vocês gostem e bora pro som!